Seção 1. A grande questão. De onde veio a vida? De onde a vida se originou? É uma grande questão, uma questão que intriga a humanidade há séculos. Não é apenas uma questão para biólogos, mas também para químicos, geólogos e físicos. Entender como a vida começou nos ajuda a compreender o que a vida realmente é. Também nos dá pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram na geração espontânea. Esta era a ideia de que organismos vivos poderiam surgir espontaneamente de materiais não vivos. Muitos pensavam que os vermes surgiam da carne em decomposição e que os ratos podiam se originar de roupas velhas. No entanto, no século XVII, os cientistas começaram a realizar experiências. Essas experiências demonstraram que a geração espontânea estava incorreta. Mesmo tendo percebido que a vida não apareceu do nada, descobrir como ela começou ainda era um desafio árduo. Os cientistas começaram a explorar as condições da Terra primitiva há bilhões de anos. Eles examinaram as rochas, a atmosfera e os oceanos para entender como eram as condições naquela época. Hoje, temos algumas teorias fascinantes sobre como a vida começou. Essas teorias utilizam nosso conhecimento de biologia, química e geologia para tentar recriar as condições da Terra primitiva. É como montar um quebra-cabeça gigante e complexo, e estamos lentamente encontrando as peças que faltam. Seção 2. A sopa, o espaço e os vulcões. Ideias diferentes sobre o início da vida. Uma das teorias mais renomadas sobre a origem da vida é a teoria da sopa primordial. Esta teoria postula que os oceanos da Terra primitiva estavam repletos de moléculas orgânicas simples. Essas moléculas, como os aminoácidos, são os blocos de construção fundamentais das proteínas, que são cruciais para a vida. A energia de fenômenos como raios ou o Sol pode ter levado essas moléculas a reagir e formar estruturas mais complexas, eventualmente levando à formação das primeiras células. Outra possibilidade intrigante é a panspermia, que propõe que a vida não começou na Terra. Em vez disso, formas de vida microscópicas, talvez carregadas em meteoritos ou cometas, poderiam ter viajado pelo espaço e pousado na Terra primitiva. Esses micróbios resistentes poderiam então ter sobrevivido e prosperado no ambiente da Terra, eventualmente evoluindo para as diversas formas de vida que vemos hoje. Uma teoria mais recente se concentra nas fontes hidrotermais, que são aberturas no fundo do oceano que liberam calor e produtos químicos do interior da Terra. Essas fontes, ainda hoje, sustentam ecossistemas únicos. Os cientistas acreditam que fontes semelhantes há bilhões de anos poderiam ter fornecido a energia e os nutrientes necessários para o surgimento da vida. Cada uma dessas teorias tem seus próprios pontos fortes e fracos, e os cientistas ainda estão reunindo evidências para apoiá-las ou refutá-las. É possível que a origem da vida tenha sido uma combinação de vários fatores, uma tempestade perfeita de condições que permitiu que a vida emergisse da matéria não viva. Para realmente entender a origem da vida, precisamos olhar para a química envolvida. A vida, como a conhecemos, é baseada em carbono. Os átomos de carbono podem formar ligações com outros átomos, criando uma vasta gama de moléculas complexas. Essas moléculas, incluindo DNA, RNA e proteínas, são responsáveis por transportar informações genéticas, catalisar reações e construir as estruturas das células. Mas como essas moléculas complexas se uniram em primeiro lugar? Uma possibilidade é que moléculas orgânicas simples, como as encontradas na sopa primordial, se automontaram em estruturas mais complexas. Este processo, conduzido por reações químicas e pelas leis da física,
poderia ter criado os blocos de construção da vida. Outro aspecto importante é o papel da energia. A vida requer energia para crescer, se reproduzir e manter sua organização complexa. As primeiras formas de vida podem ter aproveitado a energia da luz solar, assim como as plantas fazem hoje, por meio de um processo chamado fotossíntese, ou podem ter obtido energia de produtos químicos em seu ambiente, um processo chamado quimiossíntese. Entender a química da vida primitiva é crucial para entender como a vida poderia ter surgido da matéria não viva. Ao estudar o comportamento das moléculas nas condições da Terra primitiva, os cientistas esperam desvendar os segredos das origens químicas da vida. A busca para entender a origem da vida é mais do que apenas uma curiosidade científica. Tem implicações profundas em como vemos a nós mesmos e nosso lugar no universo. Ao entender como a vida começou na Terra, podemos entender melhor as condições que podem favorecer a vida em outros planetas. A busca por vida extraterrestre, sejam micróbios simples ou organismos complexos, é uma das fronteiras mais emocionantes da ciência. Saber o que procurar, com base em nossa compreensão das origens da vida, aumenta nossas chances de encontrá-la. Além disso, entender como a vida começou pode nos ensinar sobre os princípios fundamentais da biologia e da evolução. Os mesmos processos que deram origem às primeiras formas de vida na Terra, bilhões de anos atrás, continuam a moldar a vida hoje. Ao estudar nossas origens, podemos obter uma apreciação mais profunda da interconexão de todos os seres vivos e da jornada incrível que a vida fez ao longo de bilhões de anos.